Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 21 a 27 de abril. Semana que culmina, aliás, termina com a lua nova no signo de Touro. É uma semana, de novo, bem intensa, bem carregada, porque a gente tem uma configuração pesadíssima envolvendo Marte, Plutão e o Sol, e é nesse contexto que a Lua Nova também está acontecendo. Antes de a gente olhar os mapas, os nossos recados básicos, você que já me segue há muito tempo, obrigada por estar aqui sempre, obrigada por seguir o meu trabalho, pela sua escuta carinhosa, pela honra que você me concede cada vez que você está aí ouvindo o que eu estou falando aqui. Muito obrigada. Espero que você goste desse vídeo e vou pedir para deixar a sua curtida e espalhar o link dele por aí. Chama a galera para vir aqui também ter boa informação astrológica. Você que está vindo a primeira vez, espero que goste do conteúdo e, se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, o que que a gente tem acontecendo nesta semana? Vamos lá olhar rapidamente os principais acontecimentos astrológicos. A gente tem Saturno encontrando o nodo norte da Lua, nós temos o Sol em quadratura a Plutão. Esse é um aspecto cíclico que o Sol faz anualmente com Plutão. Nós também temos a Lua, boa parte da semana na fase balsâmica, encerrando o ciclo iniciado em Áries, com o eclipse solar a 9 de Áries. E nós temos também Mercúrio cruzando a zona sombria de retrogradação e ativando este grau do eclipse solar do dia 29 de março. No dia 27, a gente tem a lua nova de Touro, ocorrendo nesse contexto de quadratura com a oposição de Marte e de Plutão. E, é, e assim a gente encerra esta semana com a lua nova em Touro. Vou compartilhar a minha tela para a gente começar a olhar esses mapas. Então, aqui nós estamos, 21 de abril de 2025. Começamos esta semana com a Lua já na fase minguante, a partir do signo de Aquário. No dia 21, a Lua passa a maior parte do dia conjunta a Plutão, fazendo oposição a Marte. Então, é uma segunda-feira bastante carregada, bastante intensa, propensa a muitos embates, propensa a muitos conflitos, porque nesse dia também nós temos o Sol ainda em quadratura muito próxima com Marte, o seu general. Então, Marte e Sol, quando estão em conflito, são dois astros masculinos, dois astros que representam ego, vontade, energia, e quando eles estão em conflito, a gente tende a perceber conflitos reais sendo manifestados ao nosso redor, conflitos de poder, conflitos egóicos, conflitos por território, conflitos, inclusive, masculinos. E esse é um clima que não é muito favorável para as guerras que estão em andamento, porque é uma configuração bastante explosiva durante esses dias, porque, como nós sabemos, o Sol está potencializando a oposição que Marte forma a Plutão pela última vez. Então, na segunda-feira, a gente começa com a Lua na fase minguante em Aquário. Do ponto de vista mais geral, é uma excelente semana para a gente encerrar pendências, para a gente finalizar aquilo que está em aberto, fazer avaliações, fazer estudos e análises sobre o que deu certo e o que não deu. Também uma semana que favorece descartes, limpezas, purificações, eliminar aquilo que não serve mais. Na terça-feira, dia 22 de abril, nós teremos
Ah, esqueci de mencionar uma coisa que é, na segunda, dia 21, nós também temos o Sol em conjunção ao nodo norte da Lua. É um bom momento para encontros com autoridades que podem se tornar referência para nós, figuras que podem se tornar mentores, se tornar mestres, pessoas que têm muito a nos ensinar. Às vezes é o contrário, às vezes é a gente que vai ser essa figura de referência para alguém que é muito mais jovem. Então, é um bom momento para esses encontros, com pessoas sábias. Na terça-feira, dia 22, a Lua ainda está no signo de Aquário, passa boa parte do dia harmonizada com Júpiter em Gêmeos e também se harmonizando com Quirón em Áries. É um dia ainda favorecendo as finalizações e as limpezas. Enquanto isso, Marte segue se aproximando da última oposição a Plutão, turbinado pelo Sol, como já disse. Então, é uma semana que está colorida todos os dias por essa configuração, por essa cruz T. Portanto, é uma semana pesada, uma semana bem carregada, além de propensa a conflitos, propensa também a quebras, a acidentes, a situações que escalam em termos de violência de uma hora para outra, e isso demanda de nós um gerenciamento muito, muito adequado da nossa irritação, da nossa raiva, das situações que estejam eclodindo ao nosso redor. Na quarta-feira, dia 23, é o dia que o Sol forma a quadratura com Plutão. E esse é um dia, de novo, que fica bastante desafiador para o gerenciamento de egos, para o gerenciamento das situações que estejam muito carregadas na nossa vida. É um dia sujeito a problemas com máquinas, a quebras diversas, e é importante a gente estar bem atentos à maneira como a gente lida com figuras de autoridade, e isso vale tanto para autoridades acima de nós, como vale também para o caso de quando é você a autoridade, tem subordinados abaixo de você, porque há uma propensão a haver conflitos, a haver esses embates. Do ponto de vista mais psicológico, é um dia em que a gente se sente realmente mais desafiados, questões sombrias podem surgir de uma maneira, podem irromper, podem entrar em erupção e a gente se percebe, talvez, lidando com aspectos nossos que a gente às vezes desconhece, a gente pode se perceber algumas qualidades não tão agradáveis assim, que vão desafiar muito a maneira de nós é, lidarmos nas nossas relações com esses aspectos que são nossos, que a gente não está tão acostumado a ver e a se dar conta disso. Então, no meio ali de uma discussão, no meio de uma situação com alguém, você pode sentir algo, normalmente algo que não é tão palatável, que não é tão agradável, e você se surpreende com aquele tipo de sentimento, com aquele tipo de reação, com aquele tipo de pensamento até. E aí vai exigir de você muito jogo de cintura para entender, né, de onde vêm esses aspectos, de onde vêm essas sensações ou esses sentimentos e o que fazer com isso, porque não se trata apenas de reprimir, trata-se de olhar para esses aspectos como parte de você, dar um lugar para isso, sem necessariamente atuar, sem necessariamente fazer algo que esse impulso de repente traz para você. Então, são dias em que aspectos sombrios da natureza das pessoas vêm à tona com mais facilidade. Isso vale para mim, para você, para todo mundo. E aí você já viu, o embate das sombras. Então, nós estamos num período em que há o embate das sombras, a minha sombra com a sua,
e isso pode ficar muito intensificado também no coletivo. O que que é uma guerra, se não esse embate dos nossos aspectos mais primitivos, mais selvagens, talvez até mais egoístas? Então, durante essa semana, nós vamos ter isso sendo encenado diante dos nossos olhos o tempo todo, inclusive dentro de nós, né? De novo, o Sol representa o senso de identidade, as figuras de autoridade, é um astro masculino, de vontade, de energia, de propósito. Quando entra em confronto com Plutão, a gente tem um embate de aspectos sombrios. Esses aspectos não tão luminosos, não tão nobres, que são escancarados, e a gente pode até ficar com um pouco de vergonha, de caramba, eu não sabia que eu tinha isso. Do outro lado, tem Marte, o deus da guerra, um planeta de agressividade, de violência, de ego também, de competição. Então, a gente tem forças muito intensas, muito poderosas, em rota de choque, em colisão, que pode se manifestar de maneira muito destrutiva essa colisão. Então, para que não seja tão destrutivo, nós precisamos estar muito atentos a como isso ocorre dentro de nós individualmente, porque o manejo que nós fazemos desses sentimentos tão poderosos, tão destrutivos em nós, vai repercutir em como isso também é manejado, é gerenciado no coletivo, no mundo lá fora. Então, todos nós temos a nossa dose de responsabilidade sobre como lidar com esses aspectos destrutivos que todos temos, que são parte da natureza humana. E isso tem muito a ver com raiva, com violência, com a destrutividade, com a competitividade. Então, vigia o seu, que eu vigio o meu, e a gente pode colaborar para que isso seja menos drástico lá fora, no mundo externo. Então, 23 de abril é o dia em que o Sol está fazendo esse confronto com Plutão, se afastando do confronto com Marte, mas ainda também muito intenso. No dia 24 de abril, a configuração segue formada, como eu já disse. A Lua entra na fase balsâmica a partir do signo de Peixes, e é uma fase onde ela vai terminando este ciclo que foi iniciado lá no eclipse solar em Áries, no dia 29 de março. No dia 24, nós também temos Vênus fazendo a última conjunção a Saturno. A última por quê? Porque são três conjunções devido à retrogradação de Vênus, como você já sabe. Portanto, no dia 24 de abril, nós temos Lua em Peixes, conjunta ao Nodo Norte, conjunta a Vênus, conjunta a Saturno. Então, os dois astros femininos estão em conjunção ao Nodo Norte e, simultaneamente, a Saturno. Então, a gente tem uma energia feminina muito potente, muito conectada, tanto com as questões mais emotivas, mais empáticas e, ao mesmo tempo, com Saturno, que representa esse aspecto mais da sabedoria, o aspecto senex em nós, é o velho sábio em nós, ou a velha sábia em nós, e esses astros femininos em contato favorável com o Nodo Norte com Saturno pode ser algo que ajuda a dar uma diminuída na intensidade desse fogo explosivo representado por essa configuração de Marte-Plutão com o Sol. Quem sabe essa energia mais feminina, essa empatia sinalizada ou simbolizada por esses astros em peixes, ajudem a colocar um pouco de água na fervura, acalmar os ânimos, fazer a gente se colocar uns nos lugares, uns no lugar do outro. Quem sabe? Não sei se é suficiente, mas quem sabe nos ajuda a apaziguar um pouco esses ânimos. É uma bela configuração, porque inclusive a Lua está se aproximando também de um trígono com Marte. No dia 25, entre os dias 25 e 26, nós temos Marte
formando a oposição exata com Plutão. E também nesses dias, entre 25 e 26, nós teremos Mercúrio cruzando o grau 9 de Áries. O que é isso? Tanto é o grau onde ele retrogradou no dia 15 de março, e ele cruzando esse grau, ele sai da zona de retrogradação, mas esse também é o grau onde nós tivemos o eclipse solar no dia 29 de março. Então, Mercúrio estará ativando, reacionando o grau do eclipse, e ele também terá a ajuda da Lua. Entre 25 e 26 de março, a Lua também passa por esse mesmo grau, potencializando algo que já está reativado por Mercúrio. Então, é mais um dia extremamente potente, extremamente carregado. Lembrando que os dois, tanto Lua quanto Mercúrio, são dispostos por Marte, que está lá também em carga nuclear, em oposição a Plutão. Portanto, 25 e 26 de abril, perdão, 25 e 26 de abril, são mais 2 dias bastante inflamáveis de carga explosiva, porque são os dias em que finalmente essa oposição de Marte a Plutão fica exata pela terceira vez e nós teremos Lua e Mercúrio acionando o grau do eclipse. Como isso pode se manifestar? Não sei, mas é uma configuração bastante preocupante, considerando os cenários conflituosos que a gente tem pelo mundo. Então, 26 de abril, estamos aqui, é o dia em que realmente Marte faz a oposição a Plutão, Mercúrio sai da zona sombria de retrogradação, ainda está neste grau 9 de Áries, onde tivemos o eclipse. Vamos ver o que teremos ao longo desta semana. No dia 27 de abril, que é domingo, último dia da semana, nós teremos então a lua nova ocorrendo no signo de Touro. A lua vai ser nova no dia 27, às 16h31, no horário de Brasília, às 7h46 do signo de Touro. Essa lua nova ocorre nesse contexto, em quadratura com a oposição Marte e Plutão. Portanto, é uma lua nova também bastante explosiva e ela aciona em nós. É uma configuração, é uma cruz T fixa, aciona em nós aspectos de muita rigidez, de muita inflexibilidade, de muita retenção, a gente tentando controlar tudo, a gente tentando limitar o tamanho dessa encrenca, mas não necessariamente conseguindo. Então, é uma lua nova que vai exigir de nós muito jogo de cintura, muita flexibilidade, muita capacidade de negociação de todas essas forças dentro de nós, como a gente já disse. Essa configuração de Marte em oposição a Plutão ocorre no eixo de Leão e Aquário, que é um eixo que tem a ver Leão com a realeza, com os grandes poderes, com as figuras de autoridade maior, enquanto Aquário é um signo associado com o coletivo, com as pessoas comuns, com o povo, com as pessoas anônimas. Então, aqui há um potencial de conflitos entre essas forças, o coletivo e as autoridades e governos, talvez. Então, pode ser que haja confrontos pelas ruas, demonstrações ou manifestações pelas ruas de figuras públicas sendo confrontadas nas suas ações. Marte e Plutão também é uma configuração muito associada com o ímpeto pela sobrevivência, custe o que custar. Um aspecto que também traz à tona muita competitividade, como eu já disse, competitividade num nível muito cru, num nível muito primal, muito primitivo. E, com certeza, definitivamente, um aspecto que pode degringolar em grande violência, em grandes embates, em agressividade,
inclusive potencialmente generalizada. Como aqui também tem o Sol envolvido e aqui tem a Lua nova acontecendo nesse contexto, esse clima pesado ele se arrasta por todo o ciclo de Touro, já que a gente tem essa alunação é, marcada por essa configuração. Então, é uma configuração, de novo, bastante explosiva, num período bastante incendiário, e isso pode repercutir, isso pode se manifestar em termos concretos, em conflitos diversos, em violência, em quebras, em manifestações públicas, em acidentes diversos ou simplesmente incêndios, acidentes envolvendo um número grande de pessoas, já que tem Plutão envolvido, que é um planeta coletivo, que é um planeta geracional. E lembramos que os eclipses de março ocorreram com Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado. Então, Mercúrio, alguns autores dizem que eclipses que ocorrem com Mercúrio retrógrado podem ter seus efeitos retardados. Agora que Mercúrio já está direto, já acionou, inclusive, o grau do eclipse, e a gente tem essa configuração formada durante toda essa semana, realmente requer muito cuidado, muita cautela nesse gerenciamento desse ímpeto competitivo, desse ímpeto agressivo. Isso vale tanto para as nossas relações pessoais, quanto vale para a nossa relação com o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Então, no sentido de manifestações públicas, a gente sabe que tem vários países que estão fervendo com situações ocorrendo, com populações se revoltando, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, Argentina, populações se revoltando contra seus governantes, é, as regiões também onde tem guerras, a gente sabe também o quanto isso tem repercutido ao redor do mundo. E essa configuração, ela pode se manifestar assim, através desses conflitos, desses embates entre povo e o poder. E pode ter resultados bem dramáticos, resultados bem sangrentos. Então, de novo, mesmo que a gente não tenha nada a ver com isso, a gente que é anônimos, o que a gente pode fazer minimamente para tentar melhorar esse clima horrível no mundo é olhar para dentro de nós, olhar como é que esse conflito acontece dentro de nós, olhar para a nossa própria destrutividade, a nossa competitividade, a nossa raiva, esse aspecto que é a violência em nós, porque está em todos nós. Todos nós temos esse potencial de sermos violentos, de sermos destrutivos, e o manejo com que a gente consegue lidar com essa destrutividade em nós, de alguma forma repercute em como isso também ocorre no coletivo. Então, esse é o mapa da Lua Nova de Touro, que ocorre no dia 27 de abril, às 16h31, no horário de Brasília. Touro é regido por Vênus. Vênus está a 28 de Peixes, se afastando da conjunção a Saturno e ao Nodo Norte. Quem sabe esse bom aspecto de Vênus a Saturno nos ajude a apaziguar de novo esses ânimos extremamente inflamáveis. Então, minha gente, é essa a semana que nós temos pela frente. Vamos vigiar dentro de nós esse potencial destrutivo para que a gente consiga colaborar minimamente com o manejo disso também no mundo. Onde você estiver, eu desejo que você tenha uma excelente semana, que ela possa ser pacífica, que ela possa ser melhor do que eu estou comentando aqui. Ótima semana, até a próxima.